nós estamos aqui nesse período de isolamento social, né, onde se faz necessário, mediante as regras, né, dos médicos, da medicina, o pessoal que tem nos orientado em relação a isolamento, para que a gente possa estar evitando qualquer situação agravante em relação a esse processo de pandemia do coronavírus que está tendo, né? Então, Deus tem colocado uma palavra no nosso coração, quero compartilhar com vocês. Sabemos que estamos sem poder estar juntos lá em comunhão, congregando, mas Deus, a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável, ela é para cada dia das nossas vidas. Visto que também, né, todas as coisas estão fechadas, o comércio, também está fechada a situação de poder nós cultuarmos, mas uma coisa é certa, pode as coisas estar fechadas aqui, mas o céu está aberto para nos atender, para atender a nossa oração, e Deus está com seus ouvidos pronto a nos ouvir o nosso clamor, e também Ele está com sua boca para que possa falar através da sua palavra. Então eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Essa parte A do versículo, no capítulo 12 de Daniel, que fala dos tempos do fim, né? Os tempos do fim, no primeiro versículo fala que será tempos difíceis, né? Serão tempos de angústia, e qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que nele crê, que são chamados escritos no livro da vida. Então, Daniel ele fala isso, né? Tu, porém, né? A palavra fortalecendo e incentivando Daniel. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. E seguir o caminho até o fim é uma coisa assim bastante difícil, é uma coisa que se requer reforço. Por exemplo, nós vemos aqui que começar, às vezes, o chamado, o início de todas as coisas, talvez não seja tão difícil assim, pode ser até fácil, né? Algumas decisões que a gente toma, alguma situação, algum projeto que a gente inicia, mas quando a gente vai executar esse projeto, quando a gente vai ver a finalização desse projeto, a gente vê que esse projeto ele se tornou um pouco difícil, se tornou um pouco penoso em relação a esforços que a gente precisa fazer. Mas a Bíblia fala para nós irmos até o fim. E falarmos desse até o fim, agora eu quero trazer da nossa parte em vida com Deus, nossa parte espiritual, né? Jesus, ele foi um exemplo de ir até o fim, né? Nós queremos compartilhar com você alguma coisa que Jesus ele teve que passar para chegar até o final, né? Desde do início do seu ministério, desde o Jordão, onde ele foi batizado, até os últimos dias do seu ministério, né? Ele foi até o fim, mas ele passou por algumas situações. Por exemplo, uma das situações que o Senhor Jesus passou foi pelo deserto, né? Jesus ele passou pelo deserto, e nesse momento de deserto ele foi tentado, né? Ele sofreu uma investida forte de Satanás sobre a vida dele. Quem somos nós, né, para que a gente não possa também passar por deserto, e no deserto a gente sermos tentados, né, pelo inimigo das nossas vidas, querendo nos atrapalhar, querendo nos derrubar, querendo nos afrontar, querendo nos tirar do foco, da direção de Deus, que é o nosso fim, né? A nossa carreira, ela está proposta. Em Hebreus ele fala isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, assim, portanto, nós que temos visto, que temos sido rodeados de tão grande nuvem de testemunha, nos desembaraçamos com todo o peso do pecado que tenazmente nos rodeia, né, e nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, é uma carreira que está nos proposta, né? E para nós chegarmos até o fim, a gente precisa estar se desembaraçando com toda a situação. E como nós desembaraçamos com isso? No versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, fala que nós devemos olhar firmemente, né,
para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o objetivo. Jesus, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e ele trouxe isso, né, como exemplo para nós. Ele passou por deserto, no deserto ele foi tentado. Ele passou também por doenças, pelos leprosos, né? Ele viu os leprosos, ele viu as pessoas sendo infectadas, pessoas doentes, mas o Senhor Jesus usou de misericórdia. Nós, como filhos de Deus, para nós chegarmos até o fim, nós também temos que exercer misericórdia. Nós vemos quantas pessoas nós estamos perdendo aí, né, nessa situação de pandemia no mundo, também na nossa nação, e a igreja tem que usar também de misericórdia, pedir a graça de Deus, pedir a cura de Deus, né? O Senhor nos deu autoridade e poder para curar, para pisar em serpente e escorpião, mas para curar os enfermos, e nós temos que pedir, clamar ao Senhor, não desistir, pedir a cura para essas pessoas que estão necessitadas, e o Senhor Jesus fez isso, curou os leprosos, ressuscitou os mortos, enfim. Mas Jesus também passou por murmurações, né? Nas nossas vidas como cristão, para a gente chegar até o final, nós vamos passar por murmurações. Pessoas vão murmurar daquilo que a gente faz, da maneira que a gente vive, da maneira que a gente procede. Isso aí vai ser assim inerente ao processo de nós chegarmos até o fim. Então Jesus passou por murmuração, mesmo ele querendo fazer o bem, mesmo ele plantando, né, semente do bem, as pessoas murmuraram, quiseram, né, não quiseram ouvir a sua voz. Também Jesus ele passou por humilhação, ele passou por na realidade ele teve ato de humildade, né? Ele lavou os pés dos discípulos. Muitas vezes nós temos que se despir, né, do nosso ego, no nosso ponto de achar que nós podemos, e se humilhar e dizer: Senhor, nós somos servo teu. E o servo, ele está aqui para servir, né? Então nós somos servos, nós devemos servir. O Senhor, ele veio e passou por esse momento de se humilhar e servir aos seus discípulos, e ele serviu a nós, né? Ele passou também por um momento de solidão. Ir até o fim também vai ter um momento de solidão. Nós estamos passando por esse momento de isolamento. Algumas pessoas estão isoladas, sentindo solidão no seu coração, sentindo uma angústia no coração. Mas esse é um processo que nós estamos passando. Mas a Bíblia fala para Daniel, e essa palavra chega até nós, para nós seguirmos nosso caminho até o fim, não desanimar. Vai ter solidão, a solidão vai vir abater nas nossas vidas, mas nós não podemos desanimar. E também Jesus, ele passou pelos espinhos, né? Os espinhos, ele é um momento de dor, um momento de aflição, é um momento que você às vezes se machuca, né? Talvez você está andando pelo jardim ali, você vê algumas coisas boas, as flores, mas talvez algum lugar desse jardim, algum lugar dessas plantações aí, talvez você vai bater em algum espinho, você vai se machucar. Mas Senhor Jesus, ele passou pelos espinhos, pela sua coroa que foi cravada na sua cabeça. Trouxe-lhe dor, trouxe-lhe febre, trouxe-lhe náusea. Por quê? Porque ele passou por sofrimento. Espinho é sofrimento de alma, é sofrimento de espírito, é sofrimento também no corpo. E às vezes nós vamos passar por isso, mas isso não é o fim ainda. Nós temos que passar por essa situação, porque o fim é glorioso, o fim para nós é muito glorioso. A Bíblia fala isso. Além de Jesus passar pelos espinhos também, ele passou pela ingratidão, né, das pessoas, né? Quantas vezes você vai querer fazer o bem às pessoas, você vai querer trazer uma palavra, né? E às vezes aquela palavra trouxe assim alívio, trouxe cura para as pessoas, mas lá na frente você vai receber ingratidão dessas pessoas. Talvez porque você não é uma pessoa perfeita, né? Mas você busca a perfeição. E nós estamos aqui para nos construir, né? Construir um ao outro, ajudar um ao outro. Às vezes hoje nós estamos te ajudando nessa palavra, mas depois eu vou estar precisando de uma palavra para que a gente possa estar sendo abençoado por alguém. E às vezes as pessoas, você faz alguma coisa, as pessoas são ingratas. Jesus passou por esse momento de ingratidão, abençoou, trouxe, né, algo de bom para a vida das pessoas, mas
ele recebeu ingratidão. E o Senhor Jesus também passou pela cruz, para finalizar aqui essa palavra. O Senhor Jesus passou pela cruz. A cruz é renúncia, a cruz é entrega, a cruz é o ápice da renúncia. Então eu quero dizer para você, vai ter um momento que nós vamos passar por tudo isso para chegar até o fim. Jesus disse, em verdade vos digo, que não é maior o servo do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. João capítulo 13, versículo 16. Então, Jesus ele passou por tudo isso. O que é necessário para chegar até o fim? Tudo isso que Jesus passou. Coragem para aceitar desafio, coragem, viver no centro da vontade de Deus, sofrer perseverança no Evangelho e trabalhar só com a verdade. Então, Jesus, ele passou isso. E o que é necessário também para chegar até o fim é uma visão da glória de Deus, né? A visão da glória de Deus, uma glória que é soberana, que é uma glória de poder, que é a glória da santidade, que é a glória do perdão. E aceitar a ação soberana de Deus na história, né? Para nós chegarmos até o fim, nós temos que aceitar a ação soberana de Deus na história. Deus é livre ele para agir, Deus é livre para mudar, Deus é livre para intervir, Deus é livre para tirar, Deus é livre para abrir e fechar. Deus ele é soberano. Então, corra com paciência, que essa carreira está proposta para nós, mas nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês, que essa palavra venha trazer conforto, venha trazer remédio para a sua alma, e que o Senhor Jesus possa abençoar as vossas vidas pelo poder da sua palavra. Que Deus abençoe. Aqui foi o pastor Valdir, receba o nosso abraço de coração, e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Amém?